Você já parou pra se perguntar por que as pessoas que estão dentro de um relacionamento tóxico às vezes são as últimas a perceberem que o relacionamento é tóxico? Pois é, a verdade é que existem alguns sinais que podem passar despercebidos, até na forma como a pessoa te trata, e você não se dá conta de que você está vivendo um relacionamento tóxico. Ou seja, as pessoas que se envolvem em relacionamentos tóxicos, nem sempre elas são burras, ou elas são ignorantes, ou elas não veem o que está na própria frente delas. É porque elas, como você, podem ter se acostumado a escutar certas frases e ver certos sinais sem entender que eles são tóxicos. E hoje eu vou te ajudar a entender pelo menos 4 dessas frases que podem ser um sinal de alerta vermelho para você identificar que está vivendo um relacionamento tóxico. Beleza, muito bem-vindo a mais um vídeo da Eureka. Eu me chamo Henrique, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka, que é a maior rede de terapia do Brasil hoje. E o objetivo aqui do nosso canal é transformar você em uma pessoa mais madura, mais forte, mais capaz de impor limites e também mais saudável, mais tranquila com a sua própria saúde mental. E eu já quero ir direto pro conteúdo do vídeo, tá? Mas antes de falar dessas frases que identificam uma relação tóxica, você precisa entender o que é uma relação tóxica. Então, vou fazer um resumo rápido do que você pode entender quando eu digo que a relação é tóxica. O que significa uma relação tóxica? Uma relação tóxica é qualquer relação que, ao longo do tempo, vai fazendo mal pra você. Nem sempre as relações tóxicas elas fazem mal pra você imediatamente, na hora, mas ao longo dos meses e semanas e anos você vai passando tempo naquela relação e você vai se tornando uma pessoa pior. Talvez uma pessoa mais distante dos seus amigos, da sua família. Talvez uma pessoa mais retraída e que não fala o que acredita. Talvez uma pessoa mais ansiosa ou mais desanimada. A relação tóxica, a gente mede ela pelos seus frutos, pelas suas consequências. Se ao longo do tempo eu tô sentindo que essa relação tá me sugando, tá me tornando desanimada, ansiosa, retraída, distante dos outros, é uma relação tóxica. E a relação ser tóxica não significa necessariamente que você é a vítima, então você tá sendo totalmente usada ou usado por uma outra pessoa, que ela é o vilão da história. Nem sempre é assim. Na maioria dos casos, existe uma disfuncionalidade equilibrada, ou um equilíbrio disfuncional entre padrões de comportamentos de duas pessoas que fazem com que essa relação se mantenha e seja tóxica, na maioria das vezes, para os dois. Só que um problema da relação tóxica é que, no geral, ela é muito difícil de desfazer. Os padrões de comportamento das duas pessoas, eles se encaixam de um jeito que parece que quando você está prestes a terminar aquela relação, algo faz com que você continue preso. Ou quando a outra pessoa está prestes a terminar, algo faz com que ela tente de novo. Os padrões de comportamento estão se encaixando de uma forma disfuncional. Então agora você já tem uma noção do que é um relacionamento tóxico. E agora vamos falar das frases que aparecem bastante quando o seu relacionamento está tóxico. Mas antes vou pedir só para você verificar como é que tá o seu botão de inscreva-se. Se o botão de se inscrever estiver vermelho, por favor, aperta no botão de se inscrever para você receber as notificações dos vídeos. A cada semana a gente lança um monte de vídeos aqui sobre vários assuntos de amadurecimento, de relacionamento, depressão, ansiedade. Então aperta no se inscrever e no botão de like para esse vídeo chegar para mais pessoas, pode ser? Muito obrigado! Eu só queria deixar uma coisa bem clara, tá? Essas frases aqui não podem ser simplesmente tiradas do seu contexto. Não é porque uma pessoa falou essa sequência de palavras uma vez que ela é tóxica. Não é assim que funciona, tá? Cada uma dessas frases aqui tem um contexto e encontrar ela no seu contexto é o que faz você ficar atento e ligar o sinal vermelho. Vamos lá. A primeira frase da lista é: por que você demorou tanto para responder? As pessoas que estão presas num relacionamento tóxico, muitas vezes elas desenvolvem estratégias de controle, estratégias de verificação e de controle. Por quê? Porque no fundo, em quase toda relação tóxica, os dois têm medo de serem abandonados. Você tem medo da pessoa te abandonar porque você tem um certo apego muito forte nela. Ela tem medo que você a abandone e assim por diante. E esse medo do abandono, ele pode fazer com que qualquer coisinha que a pessoa faça ou deixe de fazer, por exemplo, demorar muito para responder, faça você criar várias suspeitas e paranoias na sua cabeça de que, nossa, ele tá prestes a me abandonar, ele tá demorando pra responder, eu acho que ele tá fazendo alguma coisa pra terminar o nosso relacionamento, sacou? Então essa frase de por que você demorou pra responder, ela representa essa nossa tentativa de ficar controlando a pessoa quando a gente tem um medo do abandono. Qualquer coisinha parece que a pessoa vai nos abandonar, esse é um padrão tóxico de se relacionar. A segunda frase é: para de fazer drama, para de ser dramática. Uma das dificuldades psicológicas que colocam as pessoas num padrão de relacionamento tóxico é a dificuldade de empatia.
de reconhecer que por mais que eu não sinta a mesma coisa que o outro tá sentindo, aquele sentimento que ele tá sentindo é possível, é lógico, tem algum sentido. Infelizmente, quanto mais imatura a pessoa é, mais egocêntrico é o mundo dela. Ou seja, ela se vê como a medida das coisas. Então, se a pessoa tá tendo uma reação emocional mais forte do que ela teria, é porque a pessoa tá exagerando. Porque a minha reação emocional, ela é a ideal, né? Ela é a medida. Ou seja, num relacionamento tóxico, você vai acabar olhando pra pessoa e achando que ela tá sempre fazendo drama. Porque você não acha que aconteceu tudo isso. Porque é tudo uma tempestade num copo d'água. Porque no fundo, às vezes é mais fácil você dizer que o que a outra pessoa tá sentindo é drama do que você levar a pessoa a sério e ver se ela não tem razão nas críticas que ela tá fazendo. Ver se você não precisa fazer uma autocrítica e melhorar em alguma coisa. Então, um padrão tóxico de relacionamento é sempre um padrão de eu quero estar certo. Não é que eu quero o bem do relacionamento, não é que eu quero me reconciliar, o mais importante é eu estar certo e não ter nada de errado comigo, sacou? A terceira frase é: você ainda fala com aquela pessoa? E aqui eu queria fazer um parênteses, tá? Eu não considero, como psicólogo, muito saudável que depois de um relacionamento você continue conversando com o seu ex-namorado, ex-ficante, sei lá. E eu acho justo que uma pessoa que tá começando a se envolver com você, seu namorado, por exemplo, ache estranho e queira entender por que você ainda é amigo, amiga do seu ex-namorado, né? Afinal, a gente consegue se imaginar do outro lado e ficando desconfortável, sabendo que o meu parceiro, minha parceira ainda fala com o ex-parceiro. A gente sabe que isso é estranho e no mundo ideal, a gente não quer colocar a pessoa nessa mesma situação desconfortável, né? Mas tirando isso de lado, essa frase, você ainda fala com aquela pessoa, é um daqueles sinais de controle que a gente falou no primeiro sinal. Muitas vezes a pessoa que tá presa numa relação tóxica, ela não quer que o outro tenha outros amigos, ela não quer que o outro fique muito próximo da família. Por quê? Como ela tem um grande medo de ser abandonada, ela não consegue enxergar as outras pessoas de outro jeito que não seja como ameaças. Ela acha que as outras pessoas são ameaças que vão roubar o seu namorado de você, roubar a sua namorada de você e assim por diante. Então, se você começar a perceber que a outra pessoa, ou até que você, tá vendo as amizades, os familiares do seu parceiro como ameaças que estão querendo roubar ele de você, presta atenção. Esse pode ser um padrão bem tóxico de relacionamento. E a quarta frase aqui é a frase: você não é nada sem mim. E essa frase aqui representa aquela situação em que você tem um parceiro que parece ser muito bondoso, muito saudável, ele é muito proativo, então ele começa a criar uma dependência que parece muito natural na sua parte. É aquela pessoa que te enche de presentes e te convida pra morar com ela, e daqui a pouco ela te oferece um emprego, e daqui a pouco ela tá pagando as suas contas, e daqui a pouco, né? Isso tudo num período muito rápido, sem parecer ter uma correspondência de compromisso, né? Muitas vezes, a pessoa tóxica com medo de ser abandonada, ela quer garantir que você não vai abandonar ela, formando esses vínculos, até muitas vezes esses vínculos práticos, de dinheiro, de trabalho, de casa, porque ela sente que se ela te der tudo isso, então você não vai ter coragem ou não vai pensar muito em terminar o relacionamento, sacou? E aí, em momentos de fúria, em momentos de vulnerabilidade, ela pode lançar uma frase assim: olha, você não é nada sem mim, eu fiz tudo acontecer pra você, você depende de mim, revelando que a intenção dela, no fundo, era garantir que não seria abandonada, te dando todo esse conforto e essas facilidades. E deixa eu ser sincero, tá? A maioria das pessoas que vivem um relacionamento tóxico, elas demoram muito tempo pra perceber que estão vivendo esse relacionamento e muito mais tempo ainda pra pedir ajuda. Mas se nesse momento alguma coisa que eu te falei aqui no vídeo pegou lá no fundo, você tá pensando sobre isso e ficou um pouco preocupado ou preocupada, talvez você seja um forte candidato para fazer terapia. Aqui na Eureka a gente tem terapeutas especializados em relações tóxicas que vão te ajudar a ter uma visão de fora, uma visão mais ampla e quebrar esses padrões repetitivos que estão te mantendo preso nessa relação. Então dá uma olhada aqui no link da descrição, tá? Para saber como fazer a sua primeira sessão de terapia sem compromisso. E eu queria te parabenizar por ter conseguido assistir esse vídeo até o fim e identificar esses sinais de relacionamento tóxico, especialmente se você identificou em si mesmo vários deles. Eu admito para vocês, em vários relacionamentos, eu já tive alguns desses padrões aqui, para não dizer todos, e a vida não é sobre a gente classificar as pessoas entre saudáveis e tóxicas, mas é pra gente olhar para nossa própria capacidade de ser tóxico e ficar muito atento
Porque o maior mal de todos mora no nosso coração, na nossa capacidade de fazer mal. Então, se você gostou desse vídeo e acha que ele merece aparecer para mais pessoas e talvez salvar relacionamentos que estão indo para um buraco, aperta no botão de like para ele aparecer para mais pessoas e comenta aqui qual assunto você quer que eu fale no próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau, gente.